Ei, gente! Estou de volta. Voltei com mais um vídeo. Tô aqui zero bateria quase, mas vamos conseguir. Então, gente, eu me cobraram vídeo várias vezes, então eu já vou falar, já vou adiantar aqui, né? Não prometi que vai ter vídeo todo dia, não sou blogueira, não sou youtuber, só tô usando esse espaço para gente conseguir conversar. Então, mas estou aqui, fui cobrada, estou aqui para fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre excesso de preocupação com o futuro que pode não acontecer. Hoje de manhã, eu estava pensativa sobre qual tema eu ia falar aqui. E aí me veio um vídeo na internet exatamente sobre esse tema. Então, eu falarei sobre ele e diante de todos os últimos acontecimentos e de uma conversa que eu tive hoje, eu falei, perfeito, é isso aí, fechou, entendeu? Universo, entendi, é esse o tema. E aí hoje eu vou trazer uma reflexão, né? Quantas vezes a gente se preocupa demais com coisas que fogem totalmente ao nosso controle? Seja na área da saúde, na área de relacionamento, na área financeira, na área profissional. Muitas vezes a gente se preocupa e a gente imagina cenários e a gente perde energia e tempo com coisas que talvez nem venham a acontecer. Muitas vezes não acontece. Você que está aí me assistindo, quantas vezes você já imaginou cenários catastróficos ou cenários lindos e que simplesmente não aconteceram? E você gastou um tempo falando sobre isso, você gastou um tempo imaginando, sofrendo, chorando sobre coisas que nem aconteceram. A gente tem que parar de perder tempo com coisas que que a gente não consegue controlar. A gente tenta controlar a nossa vida ao máximo. E esse foi um tema de conversa de almoço de hoje, inclusive. Eu tive umas experiências essa semana e simplesmente a pessoa que estava almoçando comigo hoje falou: tá, eu entendi tudo que você disse, mas o que pode acontecer de tão ruim? E mais do que isso, qual é o controle que você tem sobre? E eu fiquei assim, nenhum. Eu literalmente fiz silêncio diante da pergunta da pessoa, porque eu fiquei diante de tudo que eu falei para ela e depois ela me devolveu, eu fiquei assim, eu não tive a resposta. Porque nós não temos resposta para tudo, porque nós não temos o controle de tudo. Que bom, não é mesmo? Que bom que a gente não tem o controle de tudo. Imagina. Nossa, gente, eu acho que a gente nem viveria, né? Que monstro uma pessoa que controla tudo. Deve ser horrível a vida dessa pessoa. E a mensagem principal do vídeo é: a gente precisa poupar o nosso tempo e a nossa energia para aquilo que vai fazer alguma diferença. E aí vem o tema do canal, né? Frequência, vibração, tudo isso, gente. Tudo isso está conectado. Quanto mais você tenta controlar, você está gastando energia da sua vida com coisas que você não sabe. Porque, de fato, a única coisa que a gente consegue controlar no mundo é o que a gente faz. Eu, Beatriz, eu tenho controle de mim. Estou olhando para cada lado. Eu tenho controle de mim, ou devo ter, tenho que ter, porque sou uma adulta. Eu tenho que ter o controle de mim. Muitas vezes a gente se descontrola também, né, gente? Mas na maioria das vezes a gente precisa ter o controle da gente. O que o outro diz, o que o outro o que o outro faz, eu tenho responsabilidade sobre isso? Não. Igualmente, eu tenho responsabilidade sobre o que vai acontecer no meu trabalho daqui a 5 anos? Também não. Estou falando no sentido de continuidade. As coisas mudam, mudam, mudam. E se a gente tenta navegar pela vida segurando nas beiradas, gente, a gente só passa mal. A gente só consegue acumular ansiedade, doença,
E é uma frequência muito ruim, é muito pesada a frequência do controle. Porque a gente tenta imaginar o tempo todo os cenários e situações e como a gente reagiria àqueles cenários e aquelas situações, quando, na verdade, a gente não sabe de nada. De nada. Esse último acontecimento que teve aí no Rio, né, que a gente ficou dias sem luz, quem imaginar aquilo? A gente não tem controle. E cada vez menos, né, principalmente sobre clima, sobre... Enfim, a gente não tem controle sobre nada. E a gente sofre. A gente parece que gosta de sofrer. E a gente sofre por um futuro que a gente nem viveu. E aí vem uma lição importante. O futuro que a gente não viveu, a gente está construindo no presente. Isso é muito profundo. Porque quando você para pensar sobre isso, você pensa as escolhas que eu estou fazendo agora, como eu estou vivendo o meu tempo agora, vão construir o amanhã. E se eu estou vivendo preocupado com amanhã, eu não estou vivendo nem hoje nem amanhã. Eu só estou tentando existir nessa bagunça. E eu vou deixar só essa reflexão, porque já é bastante. A gente precisa parar de perder tempo com aquilo que a gente não controla, para a gente viver aquilo que a gente controla, que é o nosso tempo. E como a gente gasta ele. Será que eu estou vivendo bem o tempo que eu tenho na Terra? Ou será que eu estou gastando ele com coisas absolutamente inúteis? Será que eu estou vivendo bem aquilo que me é dado? Se eu tenho um filho, se eu tenho um bom trabalho. Eu estou vivendo bem o dia de hoje? Ou eu estou sempre falando sobre o amanhã, sobre as coisas que vão acontecer daqui a 5 anos, daqui a uma semana? Eu estou vivendo ansioso pelo final de semana, eu estou vivendo ansioso. Será? Até porque, gente, quantas vezes aqui a gente, né, estava bem num dia e no outro acorda com uma notícia de que alguém se foi, ou que eu acordei mal de saúde, passei por isso recente, acordei mal de saúde, nossa, eu esperava alguma outra coisa do dia, e o dia foi totalmente descontrolado, aconteceu uma coisa totalmente fora do roteiro, e aí a gente gasta um tempo enorme vivendo coisas na nossa cabeça. Será que a gente está aproveitando o nosso tempo de uma boa maneira? Vivendo bem? Ou será que a gente está sempre tentando controlar tudo à nossa volta? Gente, inútil. Inútil. Controlar as coisas à nossa volta é inútil, porque não se controla. A única coisa que a gente consegue controlar é a gente e como a gente reage às coisas que nos acontecem. Que a gente reage sempre da melhor maneira, né? Óbvio, a gente é ser humano, em algum momento a gente vai errar, mas que a gente consiga ter essa maturidade para lidar com a vida da maneira que ela é. E o Rio sempre vem na minha cabeça. Porque o Rio me acompanhou em algumas situações, na verdade, eu sempre estive perto de água, né? Eu sempre morei perto de água, sempre. A única vez que eu não morei perto de água, eu fui muito infeliz, que eu fui para uma outra cidade que não tinha água e eu não fui feliz lá. Mas a água ensina muito. Ela flui, ela vai. Se a gente ficar se agarrando nas beiradas, nas preocupações, que vai ser não, porque se eu for lá, eu não sei para onde vai dar isso aqui. Já se notaram nessas situações? Se eu desagarrar daqui, para onde eu vou? Então é melhor ficar agarrado aqui, que aqui eu sei. Pelo menos aqui eu sei, gente. Que desperdício de vida. Aí você flui aqui, ó. Você vai um pouquinho mais ali. Aí você chega num mar cristalino. Aí você fala, nossa, que bom que eu desagarrei, né, da margem. Que bom que eu soltei aquele pedaço de curva que estava ali. Quantas vezes a gente já se surpreendeu com a vida e a vida não cansa de surpreender a gente.
muito positivamente. Tem coisas que nos acontecem que são ruins, mas a gente tem possibilidade de passar. A gente sempre pode atravessar. A gente sempre pode atravessar. Eu vou falar pela terceira vez, a gente sempre pode atravessar. Olha na sua vida agora, onde você está e a quantidade de coisas que você já atravessou. Porque você precisou soltar da margem para navegar por onde você não conhecia. Mas você navegar por onde você não conhecia te levou no destino que você está. Ai, gente. Solta a margem. Solta a margem, vai viver, solta a margem. É isso, o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre parar de se preocupar com o que a gente não controla, que é um tempo inútil da nossa vida. E sejam muito felizes. A mensagem é essa, solta o rio. E aí, essa pessoa que estava conversando comigo hoje, no almoço, disse essa seguinte frase: dá um passo, vai lá, dá um passo. E depois você vê o que acontece e vai fluindo. Não adianta você ficar aqui parada pensando em todas as possibilidades, porque e se não acontecer? E é real. E eu trouxe esse tema hoje para vocês. Então, fiquem com esse tema, fiquem com esses 11 minutos de Bia falando. Um beijo e até o próximo vídeo.